Muito bem, vamos ouvir a testemunha aqui, que foi arrolada pelos autores, a senhora Delmira Pinheiro dos Santos, que declarou não incorrer em nenhuma das hipóteses de impedimento de suspeição de testemunha. Então, dona Delmira, a senhora vem como testemunha e assume agora o compromisso de dizer somente a verdade, tá? Daquilo que souber, ele foi perguntado, porque a mentira aqui em juízo constitui crime de falso testemunho, tá? Sim. Muito bem, a senhora disse que não era amiga, mal conhecia aqui o senhor Luiz Carlos, mas sabe do que se trata aqui o processo, não sabe? Sim. Ele era um apenado, não é isso? Sim. Que estava cumprindo pena privativa de liberdade e ele era portador de AIDS, não é isso? Sim. Pelo que eu entendi aqui do processo, ele havia sido beneficiado com um livramento condicional, algum benefício nesse sentido, mas restou que voltou, né, a cumprir regime fechado, né? E ele já estaria debilitado pela doença. A senhora acompanhou essa fase? Sim, porque quando ele chegou, foi internado lá no hospital onde eu trabalhava, ele já chegou mesmo lá bem debilitado. Que hospital era esse? Qual era o Getúlio hospital? Vargas. Getúlio Vargas. Quando ele chegou lá, ele já chegou debilitado? Sim, já chegou já debilitado lá. Mas ele chegou vindo de outro estabelecimento prisional ou vindo da rua, digamos assim, da Liberdade? Ele tá, se eu não me engano, ele estava vindo de estabelecimento prisional. De outro estabelecimento? Sim, porque lá ele estava, na verdade, só para tratamento do HIV. Certo. E nessa fase que no Getúlio Vargas que a senhora acompanhou o caso aqui dele, né? Tá. Foram feitos ou adotados todas as medidas, todos os tratamentos de que ele precisava em função da doença, enquanto ele esteve lá no Getúlio Vargas? Sim, todo o tratamento oferecido lá foi dado a ele. Certo. A senhora pode dizer exatamente que tratamento era esse, que cuidados eram esses que ele precisava? Tratamento de saúde, a medicação, como é um paciente que já estava praticamente, né, em fase terminal, aí ficou lá para o tratamento. Uso das medicações. A senhora não lembra exatamente que medicação era essa que ele tomava, né? É que esse Então, do coquetel, é isso? ele tomava os coquetel, né, da doença, e Uhum. tomava outras medicações, porque geralmente esses pacientes, eles apresentam outras doenças, entendeu? Recorrente ao Sim, HIV. sim, sim. Certo. E a senhora sabe dizer quanto tempo ele estava preso antes de chegar no Getúlio Vargas? Ele já tinha voltado para o sistema prisional? Não sabe, né? Não Sabe sei. quanto tempo ele... Foi lá que ele veio a óbito, né? No Getúlio Vargas, né? Sim, foi lá. Quanto tempo foi quando ele chegou no Getúlio Vargas até o óbito? A senhora sabe Cara, dizer? eu não sei informar assim Não sabe. quantos dias ele passou lá mesmo internado. Certo. Ele pergunta uma outra coisa aqui, que aqui está nos autos. Enquanto ele esteve lá no Getúlio Vargas, ele estava usando algemas? Sim, ele ficava, era um paciente que era acamado e ele ficava sempre algemado, sempre aos pés dele, na cama. Isso era a praxe de toda pessoa que cumpria a pena privativa de liberdade e ia para o hospital, era desse jeito? Sim, O sempre, Estado sempre fazia isso, independentemente da gravidade da doença? sempre, independente da gravidade, ele ficava lá algemado. Aqui tem uma informação aqui na petição inicial de que... A senhora sabe mais ou menos que ano era isso? Que ele ficou lá no Getúlio Vargas? Eu não me lembro bem o ano, não. Não, né? Tá, porque aqui está dizendo aqui na inicial que lá no ano de 2014 o paciente, né, passou a apresentar episódio de tosse, sangue e tal, e com um odor que é desagradável, que emanaria das chagas dele. Aí está dizendo aqui na petição inicial que houve episódio de lançar spray de pimenta nele. A senhora tem conhecimento desse fato? Não presenciei isso aí, não. Não, né? Não.
e que o Estado do Maranhão foi omisso com relação aos cuidados que o paciente necessitava. A senhora está dizendo aqui que não houve essa omissão, que foi lá, foi dar todo o tratamento que ele precisava, é isso? Medicamentoso, tudo? Na parte dos profissionais lá da saúde, atenderam bem. Mas esses medicamentos eram, por exemplo, assim, ele já tinha a receita dele, que o médico dele havia passado e vocês administravam, eram vocês que decidiam qual medicamento era administrado dele, como é que era? É porque assim, o paciente, quando já tem a doença, ele já toma essa medicação controlada, né? O coquetel já é dele, ele já usa por resto da vida. Aí, quando ele vai internar, de acordo com outras doenças que venham apresentar, aí o médico solicita, passa exame, solicita outras medicações para ele usar durante a internação. Isso aí é prescrito pelo Getúlio Pelo Vargas, no caso. Isso. Pelo médico, né? Ah, mas tem. Da Certo. Getúlio Vargas. Certo. Para a enfermeira e a gente Mas teve. Não está aqui, mas eu vou perguntar para melhor entender. Teve algum prescrição do médico dele que os familiares dele levaram para ele que ele tinha que tomar e não tomou? Teve alguma coisa nesse sentido ou não? Eu me lembro agora no momento, não. Não, né? Os familiares dele iam procurá-lo, visitá-lo, ou ver como é que ele estava? Sim. Sim. Se queixaram de alguma negligência, de alguma situação que ele não estaria sendo tratada com uma doença dele demandava que ele fosse tratado? Teve alguma reclamação com relação ao hospital, ao atendimento dele? É porque lá na Parte dos familiares. Às vezes eles queixam, assim, a maioria, não só por causa dele, né? Mas a maioria se queixa, às vezes, por causa do local, né? Que era um local, assim, muito, muito quente lá na época, né? Agora já tá até melhor lá essa estrutura, mas eles reclamavam muito da estrutura lá do local, né? Que não tinha, não era muito adequado. O paciente ficava mesmo lá, a cama, entendeu? Era bem precária. Certo, mas não na questão de administrar medicamento, alimentação, higiene dos pacientes. Nesse sentido, não. Não, nesse sentido não. Nesse sentido, sempre tinha lá o atendimento lá para eles lá. Ele permaneceu algemado até o óbito mesmo, até o final da vida. Ele permaneceu algemado porque, como ele já estava já se debilitando cada vez mais, mas eu lembro que quando chegou mesmo no finalzinho que ele já não mostrava mais perigo, né? Os pacientes que trabalhavam ali. Aí até a gente mesmo pediu para tirar e modo também da gente cuidar dele melhor, entendeu? Então, assim, mesmo no finalzinho, ele já não usava mais. Tá, deixa eu perguntar uma outra coisa, para entender melhor essa questão da algema aqui, que é um ponto aqui bem assim desse caso. Ali é um hospital, não tem estrutura assim de segurança, de vigilância, não. Ali é só um hospital mesmo, é isso? Como? Eu estou perguntando para a senhora se o Getúlio Vargas é somente um hospital mesmo, não tem nenhuma estrutura assim de segurança para receber vigilância, grade, essas coisas assim, para receber pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade. Não, na época não, só tinha mesmo um guarda que ficava na frente, só um que fica na guarita ali. Mas assim, outra policial, assim, não tinha não. Não tinha não, né? Ele não tinha nenhuma estrutura assim de presídio, assim, não. Era hospital, só hospital mesmo. Hospital mesmo normal. Era hospital. E o Estado mandava para lá os presos que estavam com problema grave, é isso? Isso. E sempre ficava acho que é agente. Sim, só um agente. Isso. Tá, então, e todos que o Estado mandava para lá era com algema. Sim, ficava sempre algemado. Tá certo. E a causa do óbito dele foi mesmo a AIDS, né? A evolução da doença. Foi recorrente a AIDS. Certo. Muito bem. Doutor Albert, né? Você tem perguntas para sua testemunha aqui? Tem uma pergunta só apenas.
Uma pergunta Arnaldo, apenas. Mesmo estado já terminal, né? Como a senhora falou que ele não oferecia mais riscos, aí mesmo assim nesse ponto ele ainda permanecia algemado. Sim, ele permanecia algemado até mesmo já próximo mesmo pode dizer assim, do óbito dele, da morte, né? Mas já veio no finalzinho que ele já estava mesmo bem debilitado, ele já não conseguia mais levantar, não conseguia mais fazer nada, porque tudo era a gente que fazia por ele. Aí ele pediu que retirasse a algema que já não oferecia mais perigo. Então só retiraram a algema quando vocês, profissionais de saúde, pediram já no estado terminal dele. Sim. Sem mais perguntas, excelência. bem, o Estado não compareceu, né? Então, doutora Clícia, a senhora tem perguntas? Sim, doutor. Bom dia, Não. dona Delmira. Bom dia. A senhora é enfermeira do Hospital Getúlio Vargas, não é isso? Sim, eu trabalhei lá durante 9 anos. Eu era técnica de enfermagem. Ah, tá certo. Mas a senhora continua lá trabalhando, não? Não, no momento não estou mais lá. Certo. Nessa época, esse hospital era especializado no atendimento de pacientes com HIV? Sim, é o hospital de referência. É o Getúlio Vargas, referência de HIV e tuberculose. E onde é que fica a sede desse hospital? Fica, se eu não me engano, ali é Jordoa, Mas é em São Luís? aqui em São Luís. É o único hospital de referência, então, para tratamento dessa doença. Pelo menos na época era. Sim, porque hoje já tem outras unidades que já prestam atendimento, mas na época o Getúlio Vargas referência era em primeiro lugar. Entendi. Então, independentemente do paciente ser preso ou que estivesse em liberdade, todos os pacientes eram tratados nesse mesmo hospital. Todos só vão para lá, atendimento lá. Certo. A senhora saberia nos dizer quando foi feito o diagnóstico da doença do paciente? Não, não sei, porque essa é uma doença, dependendo muito do organismo de cada pessoa, né? Doença silenciosa, que às vezes apresenta com 10 anos, né? 5 anos. Aí, assim, no caso dele, eu não lembro quando ele recebeu, entendeu? Esse Há quanto tempo ele diagnóstico. já estava? Certo. Isso. Mas em que circunstâncias os pacientes eram encaminhados, ficavam internados no hospital? É quando surgiam doenças oportunistas, o estado da pessoa se agravava? Porque na verdade o HIV em si ele não mata, né? O que vai matar mesmo são as doenças oportunistas, né? Então, decorrentes, pacientes vão agravando e é passado pelo médico e tem a necessidade de internar. Entendi. A senhora saberia nos dizer se quando havia presos internados lá, se era feita escolta, se ficavam vários agentes penitenciários acompanhando, armados, dando segurança? Geralmente ficava assim, sempre ficava lá uma pessoa que ficava lá com eles. E Uma eles pessoa ficavam só? armados. Dependendo do tipo lá acho que do crime lá que fez, ficava até 2. No caso dele, eu via às vezes 2 pessoas lá. Certo. A senhora disse que quando ele já estava em estágio terminal, que não oferecia mais perigo, foi que retiraram a algema. Sim, já bem na fase mesmo ali, finalzinho mesmo. Então, a motivação de ele permanecer no hospital com a algema era em razão do perigo? Creio eu que sim. Mas já tinha havido alguma fuga de preso do hospital antes?
Não. Senhora, Pelo no menos, tempo que trabalhou lá, a senhora pelo não, menos não sabe. justamente, até o período que eu fiquei lá trabalhando, nunca aconteceu, não. E lá nesse período que a senhora trabalhava lá, algum preso já ofereceu risco aos funcionários, aos outros pacientes? Não, porque eu lembro também que teve um outro rapaz que passou por lá e ele contava muita história do que ele fazia, né? Mas, assim, com a gente lá, os profissionais, eles nunca ameaçou a gente, nunca fez nada, entendeu? Mas eles sempre ficavam algemados. Porque no caso do rapaz aí, do Luiz, ele não foi o primeiro, eu lembro sempre que levava um paciente para lá. Então, todos os pacientes que vinham do sistema prisional para garantir a segurança, eles permaneciam algemados. Sim, permaneceu algemado sempre com uma pessoa lá. E isso prejudicava o tratamento? Não, creio eu que não, porque a nossa parte a gente fazia, né? A parte da saúde, que era oferecer as medicações. A gente não. Tá certo. Sem mais perguntas. Obrigada, dona Delmira. Tá ótimo. Fica encerrado o depoimento. Tudo bem, dona